Olá pessoal, estamos de volta aí dando continuidade ao nosso treinamento. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a metodologia do 5S, que é uma metodologia que veio para aprimorar o desenvolvimento da nossa atividade, melhorar o ambiente de trabalho, ganhar melhor rendimento, melhor disponibilidade. Então nada melhor que a gente ter essa metodologia como base para desenvolver nossa atividade, nosso trabalho, para assim a gente ter benefícios com isso. Então a gente vai conhecer um pouquinho sobre essa metodologia, que era uma situação onde eu consigo estar melhorando o desempenho da minha atividade, da minha equipe, da minha empresa, ganhando um melhor convívio, ganhando assim um trabalho de equipe fluente, ganhando resultados positivos. Se é positivo, por que não fazer? Então vamos conhecer sobre essa metodologia para a gente saber como fazer, como executar e como pôr em prática no nosso dia a dia, na execução da nossa atividade, na nossa empresa, ou até mesmo posso estar usando na nossa própria casa ali no momento de conforto com a família, você pode estar usando essa metodologia também. Vamos entender um pouquinho sobre ela para a gente conhecer um pouquinho dessa metodologia. Essa metodologia ela foi desenvolvida no Japão. O Japão, logo após a Segunda Guerra Mundial, onde foi jogada as duas bombas a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, que detonou tudo, não tinha nada mais ali, ficou tudo em destroços. Então sentiu a necessidade urgente de estar voltando no mercado, voltar no mercado mundial. Então começaram todos os que estavam ali naquele momento, que sobreviveram, a buscar ideias, buscar novos caminhos para poder voltar rapidamente no mercado. Então buscaram um projeto que estava sendo elaborado lá nos Estados Unidos, como base do desenvolvimento para melhoria de trabalho, uma base inicial que estava sendo implantada no começo. Com isso, eles buscaram, desenvolveram para eles na sua cultura, criando essa metodologia 5S. E essa metodologia 5S deu a base, o alicerce para eles, está voltando para o mercado rapidamente. Uma coisa que uma cidade do tamanho de Hiroshima e Nagasaki, que é uma cidade de primeiro mundo, em 10 anos eles estavam novamente ativos no mercado. Então você imagina o grau de complexibilidade que teve das pessoas envolvidas, o comprometimento que teve de todos que estão envolvidos para que puderam chegar a tanto em 10 anos, em pouco tempo ali, para poder reerguer as cidades daquele tamanho. Se falar em 10 anos parece uma longevidade, uma coisa tão longe, 10 anos, mas para uma cidade daquele tamanho é muito curto tempo para tantas situações envolvidas ali, tantas experiências vividas. Então, a partir dessa metodologia que foi criada ali, eles começaram a abraçar a causa, deixaram se envolver, deixaram se conduzir pela situação para chegar onde eles estão hoje. Então, a base foi criada lá no Japão, que é um projeto, uma metodologia para poder estar melhorando o desempenho, e a gente vai conhecer sobre essa metodologia. Falei um pouquinho do histórico para a gente entender por que ela foi criada no Japão, e essa metodologia ela busca fortalecer a qualidade e a produtividade. Então, se ela vai fortalecer a qualidade do meu trabalho, ela é ótima. Se ela veio fortalecer a minha produtividade, ela é excelente. Então, eu preciso entender e colocar em prática. E realmente colocar em prática. Mas que metodologia é essa, então? O que eu posso pensar nisso? Como que eu posso entender? Parece que é um absurdo, eu nunca ouvi falar, mas são coisas simples. São 5 sensos, 5 hábitos naturais do ser humano só para sobreviver. Coisas que é natural para você fazer, como ser humano mesmo. Quando se torna um projeto é porque deixou de fazer, não deu importância. Tornou-se um projeto, está sendo aplicado, é para despertar que é real necessidade de estar fazendo essa atividade, colocando em prática para melhorar o convívio, melhorar o desempenho, melhorar a qualidade, melhorar a produtividade. Baseando novamente nessa metodologia, são 5 palavras japonesas que traduzida para nós, ela se transforma num senso, que a gente vai conhecer. É o seiri, o seiton, o seisu, seiketsu e shitsuki. 5 palavras japonesas que a gente vai conhecer agora a tradução para entender um pouquinho sobre ela. Essa metodologia 5S, ela tem o seu nome que provém de 5 palavras japonesas, como mencionei, que representa 5 sensos. O seiri, ele significa para nós o senso de utilização. Olha aí, uma coisa tão simples, é você saber o que vai usar para aquela determinada operação.
você saber o que vai usar em casa, você vai usar na tua atividade, o que você precisa, é você separar o útil, aquilo que você vai usar, do inútil, daquilo que você não precisa. Você ter só aquilo que você precisa na sua casa, só aquilo que você precisa no seu trabalho. Então, o primeiro senso aí é o SEIRI, o senso de utilização, separar o útil do inútil. Então, é o primeiro passo. Então, é fácil, não é uma coisa difícil, basta você pôr em prática essa situação. O segundo S aí é o SEITON, que é o senso de ordenação, é sequência. Eu já separei o útil do inútil, só tenho o que eu preciso para a minha atividade, só tenho o que eu preciso para realizar a minha operação. Então, nesse sentido, eu vou ter que organizar ou ordenar, colocar em ordem, achar um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar, de uma maneira que eu saiba onde está aquela ferramenta, aquela peça que eu preciso, aquele componente que eu preciso, eu sei onde está, eu vou utilizar, organizar novamente, limpar e colocar no mesmo lugar. E o meu parceiro também vai saber onde está e fazer o mesmo segmento. Então, o primeiro S é a utilização, separar o útil do inútil e ter só o que eu preciso. O segundo é a organização ou ordenação, é você ter um lugar para cada coisa e cada coisa está no seu lugar. Isso é a base da estrutura do início do 5S, onde você precisa estar desenvolvendo um trabalho para ganhar qualidade e produtividade. Então é bem simples aí a tradução. O terceiro S é o SEISO, que vem para nós com senso de limpeza, também dando continuidade. Logo eu separei o útil do inútil, só tenho o que eu preciso, arrumei um lugar para cada coisa e cada coisa está no seu lugar. É natural agora manter limpo o local de trabalho, o que eu tenho ali disponível para mim trabalhar, a minha ferramenta de trabalho, o meu equipamento. É natural você conservar, manter limpo, que nada melhor você trabalhar num lugar organizado, higienizado, limpo, que você vai ter toda a atenção aplicada na operação. Então o terceiro S é esse, o senso de limpeza. Você precisa organizar, limpar, manter limpo. O mais difícil de que limpar é conservar a limpeza. Então se você não sabe limpar, você não tem hábito de limpar, que é uma coisa tão simples, é uma coisa natural do ser humano, mas eu não tenho esse costume. Então conserve limpo. Não suja. Alguém limpou? Mantenha, conserva, que você vai estar apoiando, vai estar ajudando, desenvolvendo esse terceiro S da metodologia 5S. Então limpe e mantenha limpo. E o quarto S é o Seiketsu, que é o senso de asseio, o senso de saúde, de comunicação, de diálogo, de participação. Esse senso de comunicação é onde você troca informação, analisa a condição de trabalho, vê o ambiente de trabalho, conversa com o colega, você faz essa interação de equipe, isso é importante. Primeiro S, você separou o útil do inútil, só tem o que precisa. O segundo, você arrumou um lugar para cada coisa e cada coisa está no seu lugar. O terceiro, você manteve limpo o local de trabalho. E o quarto, você vai ter esse diálogo, essa saúde de comunicação de uma forma que vai favorecer tanto a produção sua como a do seu companheiro. E essa comunicação ela tem que ser frequente, ela tem que fluir frequentemente, que aí começa a surgir o quinto S, que é o Shitsuke. O Shitsuke é o senso de disciplina, é tornar-se hábito aquilo que é necessário, fazer do que eu preciso hábito. Então aí forma uma sequência, desde o primeiro até o fim, é separar o útil do inútil, ter só o que eu preciso para realizar aquela atividade, o meu trabalho, ter uma coisa para cada lugar, um lugar para cada coisa, ou vice-versa, e essa coisa está no seu lugar guardado. Manter o local de trabalho sempre limpo, ter uma comunicação de informação, de diálogo, uma vivência saudável entre os companheiros e fazer desses 4 S iniciais uma rotina, um hábito frequente. Sempre estar utilizando o que eu preciso, não ter mais do que o necessário, sempre estar organizado, mantendo organizado, sempre manter limpo, sempre comunicar, conversar de uma maneira saudável com o companheiro. Essa é a metodologia 5S, que até então, se eu não conhecia, parecia um monstro, um absurdo de informação. Nada, é tudo aquilo que a gente sabe já fazer, só não pratica. É só pôr em prática. Colocar em prática esse 5S frequentemente, o resultado é de imediato. De imediato já aparece o resultado. Você começa a perceber, influencia já no convívio já de imediato, influencia no resultado inicial, no resultado final, vai melhorando a qualidade da tua resolução, que você tem foco na realização,
você tem atenção total, você não se preocupa com uma coisa fora do lugar, você consegue fazer uma qualidade melhor na tua atividade, só baseado nessa metodologia 5S. Vamos entender um pouquinho mais sobre ela, para a gente clarear um pouquinho a mente, os principais benefícios que traz a metodologia, a aplicação. E quando se fala da aplicação, é desenvolvimento dessa metodologia. E o desenvolvimento é realmente eu fazer, não é eu falar que vou fazer. Falar que vou fazer é uma coisa, eu falar eu vou fazer, mas a hora que eu saio da porta para fora ou entro no meu equipamento, e já esqueci tudo, não me preocupo com nada. É eu entender o significado, para que serve, ver os benefícios e colocar em prática, realmente fazer. E na hora que eu estiver sozinho, que é aí que eu tenho que fazer mesmo, que aí vai somar com a participação do meu parceiro e o resultado vai aparecer. Assumir o compromisso, ser comprometido na realização. Isso é necessário para mim como um profissional, para mim conseguir chegar num patamar de um operador de alta performance. Isso é importante para a gente. Então os benefícios que traz aí, os principais benefícios que traz o 5S é melhoria do ambiente de trabalho. Logo ele está organizado, só tem o que eu preciso, a comunicação está saudável, então começa a melhorar esse ambiente de trabalho. Você consegue começa a dar condição para situações melhores, favoráveis, focada na operação, então melhora esse ambiente. E conforme você vai organizando, você vai solicitando, você vai pedindo o que você precisa, tudo aquilo que você precisa vai ter um lugar, e o lugar vai ser feito, preparado, então vai sendo organizado de uma maneira onde vai melhorar o ambiente de convívio onde você trabalha. Então melhora o ambiente de trabalho. Reduz as condições inseguras do trabalho referente a acidente. Por que reduz? Logo, a minha atenção está focada só na realização da atividade, deixei de me preocupar com situações laterais ou situações necessárias ali de algo mais, algo fora do lugar. Eu não estou mais preocupado com aquilo, meu foco está direcionado diretamente para a operação. Eu tem a tendência de eu identificar os obstáculos, as divergências no caminho é maior. Eu consigo estar realizando a atividade que eu contorno a situação, faço uma operação de qualidade e com isso reduz os riscos que tem referente ao acidente. Então eu consigo reduzir essas condições inseguras, porque eu estou mais focado na realização. Outro benefício é melhoria da qualidade. Focado na realização, logo consequentemente, você tem a qualidade do resultado. Você fez um trabalho bem feito, você conseguiu atingir o objetivo e conseguiu um resultado positivo em cima disso. Então, melhora a qualidade. E é um dos principais objetivos, os benefícios do 5S também. Reduz o desperdício e os custos operacionais. Como você está focado, você deixa de perder. Você elimina a condição de perda, você reduz essa condição de perda, então você começa a ter rendimentos melhores, ganhar em cima daquilo que você perdia antes e o resultado passa a ser mais positivos para você. E também dos custos operacionais. Toda operação ela gera um custo. Se você fazer com atenção, focado, fazer com qualidade, esse custo ele mantém aquele nível necessário. Ele não corre o risco, não sofre um aumento pela falta de atenção, pelo retrabalho, então ele mantém esse nível, você consegue equilibrar reduzindo esse custo aí através do aumento da produção. Então isso é um equilíbrio de trabalho baseado tudo naquela estrutura que é o alicerce do 5S. Eu preciso estar fazendo, os benefícios tem e traz só coisas boas, então eu preciso executar na maneira correta. Outro benefício aí também é a melhoria da produtividade e também da eficiência da operação. Eu consigo produzir mais porque eu estou satisfeito, eu estou com minha autoestima boa, então eu consigo desenvolver melhor minha atividade, nada está me atrapalhando, consequentemente eu consigo produzir mais do que eu esperava. Eu consigo dar mais de mim na hora da produção. E a eficiência que atingir o objetivo, a desenvolver a habilidade, eu consigo melhorar a cada passo dado através do conhecimento, da habilidade que eu vou adquirindo conforme eu vou desenvolvendo. Então os benefícios são esses, um dos principais benefícios que traz a metodologia 5S. E é importante a gente estar aplicando isso no nosso dia a dia com seriedade para saber qual o resultado, entender e usufruir desse resultado na realização da metodologia. Para a gente entender um pouquinho mais detalhado do cada S,
nós temos o SEIRI novamente, que é o senso de utilização, é você saber o que precisa para aquela atividade e realmente usar só o que precisa. Eu tenho o que eu preciso, eu vou usar, seja um EPI, seja uma ferramenta, seja um local de trabalho, eu vou usar o que eu preciso. Eu não preciso daquilo, eu vou encaminhar para um setor, para uma área que vai utilizar. Eu não vou fazer um descarte, jogar em qualquer lugar, achar que está tudo certo. Eu vou encaminhar para um setor onde ele vai utilizar, se não for utilizar, para um setor de descarte. Mas eu vou usar só aquilo que eu preciso. E se eu precisar, eu vou usar. Seja um EPI, seja uma ferramenta, seja um equipamento, seja uma estrutura, eu vou estar usando aquilo que eu preciso para facilitar a minha operação, para ganhar rendimento. Então, o primeiro S, para entender um pouquinho, é o senso de utilização. O segundo S, ainda sobre o primeiro S, tem o objetivo de quê? De aprimorar o seu bom senso de utilização. É saber distinguir quando você precisa, o que você precisa, a que hora você precisa, o que você mais usa para poder estar desenvolvendo a sua atividade. Isso é um benefício que traz pelo uso do primeiro S. Como assim? Tem coisas que eu uso frequentemente, então eu vou deixar posicionado no local que eu tenho fácil acesso. Tem coisas que eu uso de vez em quando, então eu vou colocar num local que quando eu precisar eu vou solicitar ele para poder estar vindo até mim, ou alguém trazendo, ou eu buscando para poder estar utilizando. Então você aprimora o seu bom senso em termos de utilização aí para poder estar aproveitando o desempenho desse componente que você está atuando. Então você usa também essa filosofia de um só dá. Eu preciso só desse, então esse eu vou usar. A hora que eu precisar do outro, eu vou solicitar, vou buscar, vou pedir para trazer, para poder estar utilizando e devolvendo para o lugar aonde ele deve estar, onde ele deveria estar localizado, onde ele deve estar para poder estar usando uma próxima oportunidade. Identifique o que for necessário e o desnecessário no seu ambiente de trabalho, para você fazer essa separação. Então esse senso vem para você para despertar, para aprimorar essa utilização aí do quando, como e o porquê eu vou estar usando. Isso é importante. Para não ficar tumultuado, aquele monte de coisa, você não sabe onde está tal coisa, você está perdido, não sabe para que serve, aí dá todo aquele trabalho, atrasa a execução, você não sabe por quê, porque você não se organizou, não aprimorou, não desenvolveu o seu senso de utilização para organizar a situação aí. Saber o que você precisa, manter no local e o que você não precisa, encaminhar para o setor de responsável para poder estar utilizando. Isso é importante para nós. E dentro disso nós temos alguns benefícios no uso dessa utilização, aí, o senso da utilização. A objetividade é saber o que você quer e usar naqueles determinados tempos, no tempo certo. A utilização mais racional do espaço, você aproveita o espaço a ser trabalhado, seja uma cabine, seja uma sala, seja onde você está trabalhando, você tem uma melhor utilização do espaço. Elimina o excesso de material dentro desse espaço trabalhado, onde você fica aliviado pela condição de trabalho, consegue fazer um trabalho mais tranquilo, mais focado. Reduz o desperdício, que é um exagero no uso do componente, um material desnecessário, naquela parte que você não vai usar, então você reduz o desperdício desnecessário. Reduz o tempo de trabalho, você ganha agilidade na execução, que não tem nada atrapalhando, está fácil, você tem fácil acesso, você está enxergando, você está vendo e está fazendo como deve ser feito. Então reduz esse tempo também, você consegue fazer a tua atividade no tempo exato, no tempo ideal, sem interrupções. Então esses são os benefícios que traz o senso da utilização. Nós temos o segundo S, que é o SEITON, o senso de ordenação. O primeiro é você aprimorar o seu senso de utilização, saber o que você precisa. O segundo é de ordenação, de organização. É um lugar para cada coisa e cada coisa no seu devido lugar. Então eu tenho minha área de trabalho, eu tenho meu local de trabalho, minha cabine de trabalho, eu tenho os locais certos, eu tenho o que eu preciso e cada coisa que eu preciso vai estar no lugar certo, destinado a ela. A hora que eu precisar eu vou lá e pego, uso e devolvo no mesmo lugar. Então esse senso de ordenação é o senso de organização das coisas necessárias para ser usada.
O senso de ordenação é um lugar para cada coisa, como mencionei, e cada coisa no seu lugar. É onde você vê uma área de trabalho que você precisa de algo, como eu mencionei há pouco, você não consegue localizar. Você sabe que precisa, mas está tudo mutuado. Logo, você identificou no primeiro que você precisa de tal coisa, de tal ferramenta, só isso, não mais que isso. Agora você vai organizar um lugar para ele, um lugar para aquilo, um lugar para isso, onde você vai deixar organizado, que você vai saber onde está. E o que você não precisa, você vai encaminhar para uma área que vai utilizar ou um descarte que vai ser feito. Imagina que você tem um local de trabalho onde você consegue identificar, ter agilidade para trabalhar. Caso contrário, você vai procurar e não vai identificar o que você precisa. Tem muita coisa ali que você não tem real necessidade naquele momento. Só de vez em quando, então você vai solicitar e pedir para trazer ou buscar para poder estar usando. Isso acaba atrapalhando o seu processo de trabalho. Então o senso de ordenação vem para isso, um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar. E organize sempre de forma funcional, por grau de utilidade. Qual que eu uso mais, qual que eu uso mais ou menos e qual que eu uso raramente. Aí você vai ter uma organização frequente, você vai deixar o acesso mais fácil para que você usa mais e um acesso mais difícil para aquela que você usa menos ou raramente. Então você vai organizar de uma maneira funcional. Organize os materiais, faz um layout que possibilita a facilidade e a prática do acesso. Você tem fácil acesso e a prática do uso ali com a facilidade de acesso nesse componente. Isso se chama uma organização funcional para você estar fazendo. E o benefício traz para você esse S, que é o de organização ou ordenação, é a objetividade em localizar sua ferramenta, o seu objeto que você precisa. É a facilidade de localizar, o objetividade de localizar, estocar, retirar, reabastecer se precisar e retornar ao trabalho após o uso. Então essa objetividade, essa facilidade de acesso vai fazer com que você ganhe maior desempenho, maior rendimento na sua atividade, na sua operação. Então facilita bastante ser organizado, saber o que vai usar e ser organizado. O terceiro S é o senso de limpeza. Logo eu sei o que eu preciso, já separei o que eu preciso do que eu não preciso, do que eu uso raramente, já organizei cada coisa no seu lugar de uma maneira funcional, que eu sei pegar, fácil acesso, tenho objetividade naquilo que eu preciso, porque eu estou vendo, estou enxergando onde ele está. E agora o terceiro S é manter limpo e sempre frequente e organizado a minha área, meu local de trabalho, aquilo que eu identifiquei como necessário e tenho por necessidade de deixar ali naquele local. Então vou manter sempre limpo, garantir que ele esteja limpo, averiguado, para que eu possa estar desempenhando minha atividade com maior foco. E mais difícil que limpar é conservar. Conserve sempre limpo. Se alguém limpou, você percebeu, conserva limpo. Conservando, o convívio fica melhor entre você e seu parceiro e o desempenho acaba melhorando para todos os lados e o resultado vem positivo para nós. Dentro desse senso de limpeza, manter um ambiente sempre favorável, ele favorece para você a saúde. Favorável é o quê? Uma coisa saudável, onde você está agradável para você trabalhar. Então ele proporciona para você uma saúde, uma higiene agradável do local, onde o convívio entre você e teu parceiro ele flua de uma maneira positiva para você. Ele garanta um resultado positivo para você, em busca de uma qualidade de vida melhor. Isso é benefício que traz esse senso de limpeza, manter sempre limpo. Ele favorece a saúde, a higienização e busca sempre uma melhor qualidade de vida dentro do trabalho, do seu local de trabalho, da sua cabine de trabalho. E para isso é preciso limpar frequentemente, conservar, manter limpo. Isso é importante para a gente desenvolver. Esse é o terceiro S, que é o senso de limpeza. Dentro disso nós temos um ambiente mais limpo, mais saudável. Para isso você precisa tirar as sujeiras que frequentemente acumula ali, eliminando os seus folds de orientação, papéis desnecessários, tudo que está a mais ali,
para atrapalhar sua atividade, você retira, encaminha para um setor responsável de uma maneira que você consiga realizar a atividade adequada. Estimule a inspeção diária, frequentemente, faça de uma maneira que você sempre vai querer fazer e de uma maneira que você, junto com o parceiro, está fazendo essa inspeção frequente, mantendo limpo, organizado. E os benefícios que traz esse terceiro S, que é o senso de limpeza, é um estímulo à higienização pessoal, você passa a ser uma pessoa bem higienizada e também facilita operacionalmente falando o trabalho, o desempenho, estimula você operacionalmente, maior segurança e saúde dentro da execução do local de trabalho e melhor aspecto visual também do seu local de trabalho. Então são esses benefícios que traz o senso de limpeza, o terceiro S da metodologia 5S. O quarto S é o Seiketsu, o senso de asseio, o senso de saúde, saúde de comunicação, de diálogo, de informação, saúde mental, tudo que você precisa para estar desenvolvendo bem o seu trabalho. Um bem-estar pessoal, ou um bem-estar da integridade física, isso facilita bastante. Você tem nos 3 primeiros o saber o que vai usar, organizar o que você vai usar e manter limpo. Agora vem o contato, a comunicação, a interação, a facilidade de convívio que vem com o asseio, com o senso de saúde, que é a preservação de um ambiente saudável, sem estresse. Isso é importante. Você trabalhar num ambiente sem estresse, você consegue se aplicar mais, dedicar-se mais na atividade realizada. E isso é essencial para nós para ganhar melhores resultados. Como profissional, como empresa, é sequencial isso para a gente conseguir resultados melhores. Discuta com a equipe as regras e padrões de convivência sempre. Isso é o senso de saúde. Discuta sempre as regras para poder estar averiguando, vendo a melhor forma, o melhor jeito de convívio com a equipe, para facilitar para todos que não aconteça nenhum estresse, que o ambiente seja bem saudável. Tenha uma preocupação efetiva e proativa, queira agir antes que aconteça, né? Com relação à saúde e à higiene do trabalho. Eu estou vendo uma situação adversa ali que está querendo prejudicar a nossa saúde de trabalho, a nossa higiene no trabalho, eu vou lá antes que aconteça e resolvo. Ou se eu não sei resolver, se eu não estou preparado, eu encaminho para o setor ou para a área que está preparada para resolver, para que eu consiga um convívio bom com a minha equipe, conseguindo assim uma efetividade no meu trabalho e sendo sempre proativo em cada situação a ser desenvolvida ali. Verifique se existe problemas de ergonomia dentro do trabalho, na posição que você está trabalhando, se está sentado certo, se não está. Procura a melhor forma, procura o melhor jeito, posiciona os equipamentos para um uso mais favorável, para que não force você não sofra tensões, lesões, dores musculares, para que você consiga desenvolver bem a sua atividade. Então procura sempre identificar problemas de ergonomia para poder estar desenvolvendo melhorias em cima disso. Se há desconfiança no trabalho, isso cria um atrito, isso gera um problema que pode atrapalhar o desempenho. Então eu preciso mostrar que eu confio através de ações, né? Que eu confio na pessoa e a pessoa confia em mim, que aí eu consigo ter esse ambiente saudável, mas através de ações, não é só em palavras simplesmente falada. Eu faço acontecer e através disso eu recebo o retorno do que eu fiz. Então esse ambiente passa a ser mais confiável para poder ser saudável e ganhar uma melhor disponibilidade. Solicite um estudo de um especialista para ver a condição do ambiente de trabalho. Eu tenho dúvidas, existe problema de ergonomia, qual que é a melhor forma? Eu não consigo me adaptar, eu tentei fazer várias situações, sempre estou com dores. Aí você procura um especialista para ver a melhor forma para poder estar se adaptando àquela condição, àquele local, ou readaptando o local para poder trabalhar aí, para chegar num ambiente saudável e ter resultados positivos. Isso vai depender da situação que você está vivendo. Aqui é um exemplo para a gente entender, né? Nós temos uma área de trabalho onde que você percebe que não tem condições para você trabalhar. Você não consegue fazer
render o teu trabalho porque não tem condições. Mas dentro do desenvolvimento desse asseio da saúde, conforme você vai desenvolvendo, identificando, vendo as possibilidades, comunicando, evitando esse estresse, você tem um benefício. Quais são os benefícios desenvolvendo esse asseio e esse senso de saúde? Redução de estresse, como eu mencionei agora, acaba aquele estresse interno de trabalho dentro da sua área de trabalho, do seu local. Prevenção de doenças ocupacionais ali pela situação de trabalho, pelo fato de você fazer movimentações repetidas ali e estar desconfortável pela ergonomia, redução de doenças e melhoria da segurança na execução, no ambiente que você trabalha. Isso tudo é baseado no senso de asseio, senso de saúde. Parecia tão simples, mas é bem complexo. Se você for destrinchar isso, você consegue ter N oportunidades para melhorar a condição que você trabalha, mesmo no simples fato de você estar sentado dentro de uma cabine. É uma posição de que você está sentado, é um giro correto, movimentação correta do braço, a posição do painel, a movimentação da mão. Então tem várias situações que trazem benefício para você ter um ambiente saudável durante o seu trabalho, aí, no seu equipamento. Isso é favorável. E o quinto e último S é o senso de autodisciplina. Você já tem o primeiro, que é saber o que precisa, separar o útil do inútil. Tem o segundo, que é organizar um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar. O terceiro é limpeza, manter-se limpo e conservar. E o quarto, que é anseio, saúde, conservar um clima saudável para evitar o estresse, uma saúde de comunicação, diálogo, participação, trabalho de equipe. E agora vem a autodisciplina, é tornar-se hábito, essa execução dos 4 S principais, 4 S primeiros, que é isso que eu mencionei agora. A utilização, organização, ordenação, limpeza e o anseio e saúde, o asseio e saúde. Você tem então no quinto S uma autodisciplina, tornar-se hábito, fazer acontecer. Para, reflita, identifique as necessidades, ponha em prática essa execução e faça acontecer. Envolva a equipe, envolva você na equipe de uma maneira que flua frequentemente esses hábitos e eles aconteçam, para que o resultado ele vai aparecer tanto imediato como um resultado final e seja um resultado positivo. Dentro dessa disciplina, é uma característica pessoal. O que seria essa característica pessoal? É cumprir o que foi estabelecido com regras e padrões de qualidade com os colegas de trabalho. Então você padronizou os S, você vai fazer acontecer, vai cumprir as regras estabelecidas junto com todos os companheiros. Isso vai tornar-se disciplina. Isso é uma característica sua, do seu parceiro. Então precisa tornar isso um hábito. Quais são os benefícios que traz essa execução de hábito frequente desses benefícios, dessas 5S? A consolidação do trabalho em equipe. Você consegue fazer que a sua equipe trabalhe em conjunto, frequente, porque tudo é favorável, tudo é positivo, é agradável, você sabe onde está, sabe localizar, sabe devolver no lugar, está tudo limpo, tudo organizado, a comunicação está fluindo, o estresse está longe dali, então é tudo favorável. Então a equipe começa a se preocupar um com o outro, querer que todos cresçam junto, resultados positivos vai para todo mundo. Isso é disciplina, isso é o quinto S, que é o senso de disciplina que nós conhecemos da metodologia 5S. Isso é importante para nós. Dentro disso, dessa metodologia, ela precisa ser entendida que em todas as fases da vida, o bom senso é primordial. Então, qualquer fase da minha vida, seja no lado pessoal ou profissional, o bom senso ele tem que ser primordial. Tem que vir primeiro para poder estar desenvolvendo a minha atividade, executando a minha tarefa, a minha ação, dependendo da situação que eu estou vivendo. Então, primeiramente vem o bom senso. E esse bom senso vem baseado nesses 5S, né? Tem alguns exemplos aqui de desenvolvimento da atividade, que vem como antes e depois. Eu tinha um hábito comum de não se preocupar com a situação, então quando eu precisava de algo, eu me encontrava uma dificuldade de localização.
Eu não tinha como saber onde estava pela condição vivida, como você vê na foto. Passei pela metodologia, desenvolvi na prática, conheci, vi a importância, vou fazer, olha a situação diferente. A hora que eu preciso de uma ferramenta, eu sei onde ela está, eu vou utilizar, acabando a utilização, eu devolvo no lugar de uma maneira que posteriormente eu ou um colega de trabalho possa usar e fazer o mesmo sentido aí para poder estar devolvendo. Isso se chama um benefício que traz o desenvolvimento. Outra situação aí também que a gente vê dentro dos exemplos é uma área de trabalho. Como o acesso era muito difícil, porque eu tinha hábito de colocar as coisas em qualquer lugar, dificultava bastante para mim esse acesso. Quando eu precisava de uma peça, era complicado, demorado, o trabalho era atrasado, o rendimento do trabalho, e não sofria essas consequências. Eu me adaptei à metodologia, me reorganizei, demarquei os locais certos para cada coisa, a situação inverteu. Então, quando eu preciso de algo, eu tenho acesso, eu posso ir lá, pegar com facilidade, com organização, tendo agilidade na execução da minha tarefa. Então, são alguns exemplos aí de algumas áreas de aplicação do 5S. Outro exemplo para a gente ver, é um local de trabalho também com as ferramentas que eu chegava e colocava de qualquer jeito e tinha essa mesma dificuldade. Aplicando o 5S, a diferença já é visível, já percebe pela diferença, e a facilidade de acesso para poder estar utilizando essas ferramentas. Isso é importante para mim, para a hora da execução, dar rendimento, agilidade para mim estar fazendo e garantindo uma qualidade boa no meu serviço. Então, alguns exemplos de aplicação. Outra área aí para a gente ver a diferença de um local para o outro, o antes e o depois, antes da aplicação e depois da aplicação. Você vê a diferença, a facilidade, a agilidade para poder estar usando as ferramentas necessárias para o trabalho. Outro exemplo também, em termos de correias, aí, você tem a noção da situação que era o antes e o depois, o correto e o incorreto. A situação era totalmente invertida, né? O acesso era quase que muito difícil de acessar, entender o que você precisava ali. E já ao contrário, quando você aplica essa metodologia, você sabe onde está, tem a medição certa, sabe onde pegar, agilidade, tem eficiência e consegue resultados maiores em cima dessa execução. Outra situação em termos mais entendível que é os parafusos, né? Tinha o hábito também de jogar tudo num lugar só. Então, quando você precisava, você tinha que jogar essa caixa no chão, ficar caçando e procurando. Isso dificultava, atrasava o teu trabalho. Agora você aplicou a metodologia 5S, desenvolveu, arrumou um lugar para cada coisa no seu lugar, cada parafuso do seu tamanho numa caixa. A hora que você precisar, você vai direto naquela caixa que já tem o tamanho certo. Então, agilidade, flexibilidade, rendimento e resultados positivos em cima do trabalho. Outra situação para entender um pouquinho mais, é bem similar à organização, pelo fato aí de ter agilidade, que é o incorreto e o correto dentro da aplicação da metodologia. Você vê a diferença aí que é bem nítida, não tem como contestar aí a facilidade e agilidade na execução da sua tarefa. Outro exemplo também, né, que é bem organizado, bem limpo, você percebe a diferença já na visualização da foto, que é uma situação que está largada, a outra está bem organizada, que você pode estar utilizando essas peças, tendo uma agilidade maior na execução da atividade. Então temos bastante exemplo aí de como é o antes e o depois da aplicação dessa metodologia, que é importante para nós, no nosso desenvolvimento. Vocês estão vendo aí bastante exemplo de áreas que é antes da aplicação e depois. Então ela traz benefício. Se você aplicar isso na sua área, no seu local de trabalho, no seu equipamento, vai favorecer para você, para o seu companheiro, para a sua equipe, para a sua liderança, para a sua supervisão, para a sua empresa. Vai ganhar resultado positivo. Então, eu preciso despertar em mim, meu lado profissional, e entender que é real a necessidade de estar aplicando essa metodologia dentro da minha profissão, da minha execução, da minha atividade que eu estou fazendo. Isso é necessário. Bom, pessoal, chegamos ao final da metodologia 5S, com o intuito de transpassar para vocês a importância de estar executando
esses 5 sensos dentro da tua execução da atividade, ou mesmo em casa, pondo em prática essa metodologia para facilitar para você na execução, facilitar para você no convívio, ganhar uma melhor qualidade no ambiente, ganhar um resultado positivo. Tudo isso é favorável. Então, está aí uma metodologia que a gente pode estar desenvolvendo e ganhando resultados melhores dentro da nossa prática, da nossa atividade. Agradeço a todos e até mais.